Capítulo 3. Regras de combate. Os conflitos espirituais com frequência ocorrem quando entramos em um novo território atualmente habitado por espíritos maus. Assim como os inimigos lutaram com Josué na terra prometida e Neemias enquanto reedificava os muros de Jerusalém, assim também nossos inimigos lutarão conosco quando começarmos a tomar o terreno espiritual que Deus nos prometeu. A maioria dos cristãos, contudo, desconhece completamente que a resistência que encontram ao entrar nas promessas de Deus é, na verdade, parte de uma guerra espiritual. Eles recuam ao primeiro sinal de conflito porque falham em reconhecer a verdadeira fonte da batalha ou a maneira na qual a guerra é travada no reino invisível. Uma das maneiras mais comuns dos espíritos demoníacos nos atacarem é dando pensamentos que a Bíblia descreve como dardos inflamados. Veja Efésios 6:16. Porque estes pensamentos são, na verdade, manifestações de espíritos malignos e não apenas más ideias, eles são convincentes. Em outras palavras, há anseio para cometer o ato que estamos contemplando, mesmo que estas ideias sejam contrárias à nossa nova natureza. Depois estes mesmos espíritos nos acusam de dar origem a estes pensamentos e impulsos. Se acreditarmos em suas acusações, perdemos a confiança em nossa identidade e divagamos em emoções como depressão, ansiedade e ódio a si mesmo. O inimigo e seu bando também atacam nossa imaginação inspirando visões e figuras terríveis que lutam contra nossa mente e podem ser profundamente perturbadoras, principalmente se não entendermos a fonte destes ataques. O mesmo fervor que acompanha falsos pensamentos normalmente acompanha estas falsas visões. Algumas pessoas experimentam guerra espiritual sem pensamento ou figura na mente, mas com horríveis sentimentos, falsos impulsos ou fervor que se enfurecem contra suas almas. Porém, não importa que manifestações espirituais a guerra adote, o fato mais importante a se lembrar é que estes são sintomas das astutas ciladas do inimigo para roubar nossa herança, matar nossa descendência e destruir nossas próprias vidas. Pesquisa demoníaca. Recentemente comecei a me perguntar quantas pessoas realmente estão cientes da guerra acontecendo em suas almas e afetando suas mentes. Decidi fazer minha própria pesquisa de ataque demoníaco para descobrir. Nas conferências que ministrava ao redor do mundo fiz esta simples pergunta: quantos de vocês ao estar dirigindo na estrada, tratando da sua própria vida, sem mais nem menos têm o pensamento de que deveria bater seu carro e se matar, seguido de um desejo tão intenso que você sente como se tivesse que segurar o volante com as duas mãos para não fazer algo estúpido? Por favor, levante sua mão se isso já aconteceu com você. Os resultados me deixaram espantado. Provavelmente pesquisei mais de 10.000 pessoas neste último ano, e 2/3 delas reconheceu ter esta exata experiência. É confortador para as pessoas que responderam sim, olhar ao redor e observar o número e qualidade das outras pessoas com suas mãos levantadas. A maioria que confirma esta experiência é de santos equilibrados de grande reputação. Muitos vêm a mim depois destes encontros para compartilhar como é reconfortante saber que eles não estão loucos. Paulo explica esta estratégia de guerra espiritual em 2 Coríntios 10:3-5, quando diz que o inimigo nos ataca com pensamentos, argumentos e altivez. O inimigo tenta nos fazer entreter e concordar com esses pensamentos. Se o fazemos, tijolo a tijolo eles se tornam fortalezas, castelos maus de ideias destrutivas que aprisionam nossas almas, nos fazendo ansiar por um príncipe para resgatar-nos das garras de nosso perverso capturador. O fato de Paulo descrever a maneira como tratamos essas coisas como destruição das fortalezas, versículo 4, em vez de simplesmente mudar nossos pensamentos, sugere que embora pensamentos, argumentos e altivez não sejam tangíveis neste mundo, eles o são no mundo espiritual. São realidades inspiradas de forma demoníaca que o inimigo busca realizar através de nossa cooperação. Pensamentos são com frequência ideias aleatórias como a que compartilhei no meu exemplo da batida do carro, ao passo que argumentos e altivez são sistemas de pensamento que são mais estrategicamente destruidores em seu foco. Argumentos muitas vezes são caracterizados por perguntas como e se, que se não forem controladas podem atormentar nossas almas. E se eu tiver câncer? E se minha esposa está chegando em casa tarde porque está tendo um caso? E se meu filho ou minha filha estiver usando drogas? E se minha filha ficar grávida namorando? Veja que nenhuma dessas perguntas diz se sugerem coisas boas a nós. Argumentos nos fazem prisioneiros de nossos medos, buscam abrir portas em nossas vidas através das quais podem nos conduzir à escravidão.
Altivez são filosofias que nos fazem sentir que o diabo é grande e poderoso e Deus é pequeno e impotente em nossas vidas. Expressões como, bem, acho que tudo o que podemos fazer agora é orar são fruto da mentalidade de altivez. Quando estamos debaixo da influência deste espírito, nossas circunstâncias facilmente nos sobrecarregam. Sentimos como criancinhas em um mundo adulto. Paulo também nos relembra que estas batalhas épicas que lutam contra nossas mentes não são devido à nossa natureza humana. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra forças demoníacas do mal. Paulo estabelece esta verdade em Efésios 6:12 quando diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. No capítulo anterior olhamos este versículo à luz da nossa nova natureza. Porém, quero reiterar que, porque temos essa nova natureza, podemos ter certeza que estes pensamentos não se originam em nossas mentes. Eles são propagandas patrocinadas pelo lado do mal. Uma das chaves mais importantes para se ganhar essas batalhas é simplesmente reconhecer que estes pensamentos não são nossos e rejeitar toda a posse sobre eles. Como Paulo disse aos Filipenses, quando nos recusamos a ficar intimidados, alarmados ou preocupados com estes pensamentos, é sinal de destruição para nossos adversários e de vitória para nós. Veja Filipenses 1:28. O demônio com olhos incandescentes. Há muitos anos, aprendi por experiência própria como aplicar Filipenses 1:28 quando sonhos terríveis começaram a me atormentar. Com frequência acordava em pânico vendo dois grandes olhos vermelhos incandescentes me olhando no pé da cama. Sei que isso parece uma cena de filme de terror, mas é verdade. Isso aconteceu durante meses. Tentei de tudo o que podia pensar para fazer aquilo parar. Repreendi em nome de Jesus. Lia as Escrituras para ele por horas. Adorava a Deus enquanto ele me observava, nada parecia perturbá-lo. Então um dia o Senhor me deu o princípio de Filipenses, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Ele chamou isso de o poder de ignorar. Naquela mesma noite o demônio voltou. Acordei com o mesmo cenário, mas desta vez estava preparado. Com o coração palpitando no peito, olhei para o demônio com olhos vermelhos incandescentes e disse com voz calma: "Oh, é apenas você outra vez." E então me virei e dormi. Nunca mais voltou depois daquela noite. Entendi que quando o espírito maligno perdeu a capacidade de me assustar, não teve mais poder sobre mim. Através destas guerras aprendi vários princípios que são importantes para relembrar nessas horas. Primeiro, os espíritos malignos não têm poder sobre os cristãos, embora sintam como se tivessem, a menos que lhes demos poder. Nós temos poder sobre eles. Em segundo lugar, essas batalhas vêm em ondas e elas não durarão para sempre. E terceiro, é provável que não tenhamos feito nada errado para produzir estas batalhas. Na verdade, normalmente estamos em uma guerra porque estamos fazendo algo correto. Engajando em conflito. Quero identificar algumas regras de combate que retirei da história épica de Neemias que irão nos ajudar a reconhecer e derrotar estes impulsos e ataques demoníacos. Entender as regras do combate é primordial se queremos vencer essas batalhas e não nos tornarmos prisioneiros de guerra em um campo de prisioneiros demoníaco. O livro de Neemias nos dá vários insights nestas guerras. Neemias era um copeiro judeu de um rei em um país estrangeiro. Anani, o irmão de Neemias, veio visitá-lo e lhe contou como estavam as coisas em Jerusalém. Veja Neemias 1:2-11. Anos antes, Esdras, o sacerdote, tinha liderado um grupo de israelitas na reedificação do Templo de Salomão, que tinha sido destruído em uma guerra com os babilônios. Mas, embora tenham conseguido reconstruir o templo, os israelitas achavam impossível, apesar de anos de rigoroso esforço, reconstruir os muros e colocar as portas ao redor de Jerusalém. Os muros eram necessários para garantir a proteção do povo e definir as fronteiras da sua herança. Quando Neemias ouviu acerca da condição deteriorante de Jerusalém, ficou consternado e pediu ao rei uma licença para que pudesse avaliar a situação e ajudar com a restauração da cidade. O rei lhe deu mais do que uma licença. Ele comissionou Neemias para reedificar os muros. Também enviou ajuda e provisão, e estendeu o favor que tinha com as nações vizinhas lhes pedindo para assistirem Neemias na procura de materiais de construção necessários para completar o trabalho.
veja Neemias 2:1-9. O nome Neemias significa Consolador e sua obra de reedificar os muros de Jerusalém é uma linda figura de como o Consolador, o Espírito Santo, trabalha para restaurar as fronteiras em nossas vidas e nos conduzir à perfeição. Veja Hebreus 7:11, 1.2.40, 12:23, Tiago 3:2 e Pedro 5:10. Como a cidade de Jerusalém nos dias de Esdras, quando recebemos Jesus como nosso Senhor, a primeira coisa que Deus faz é reconstruir seu templo dentro de nós. Contudo, nossos muros e portas ainda necessitam de reparo. Isaías disse: "Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor." Isaías 60:18. No Novo Testamento, a palavra grega para salvação, sozo, se refere não somente à ressurreição espiritual, mas também à restauração total de nossos corpos e almas. O Espírito Santo reconstrói nossos muros de salvação, corrigindo nossos padrões de pensamentos antigos e quebrados e estabelecendo novas fortalezas da verdade que trazem saúde e força a cada dimensão de nosso ser. Enquanto o Espírito Santo nos restaura, ele treina nossas vontades para escolher pensamentos, valores e comportamentos que trazem louvor a ele. Portas representam pontos de acesso em nossos corações que dependem das escolhas que fazemos. Quando os elementos malignos de engano infectam muitas de nossas escolhas essenciais, nossas portas se tornam portas enferrujadas de indiferença, desacostumadas a se fecharem para nos proteger do vento frio do pensamento mundano. Ao permanecermos apáticos, letárgicos e passivos, os espíritos demoníacos por trás de nossas escolhas infectadas permanecem escondidos e passam despercebidos, porque o inimigo tem livre acesso aos nossos corações e mentes. Somente quando sacudimos a complacência e fechamos as portas das nossas mentes para os pensamentos demoníacos que todo o céu parece se abrir, o inimigo guerreia contra nós quando proativamente abraçamos nosso destino barrando nas portas. Vamos dar uma espiada por trás do véu do tempo e ver se podemos ter um vislumbre na natureza destes conflitos invisíveis que guerreiam sobre os muros e portas de nossas almas. Espiaremos as estratégias do inimigo nas explorações históricas de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Aqui está o próprio relato de Neemias de como ele conseguiu instigar um conflito com o inimigo quando determinou perseguir seu destino e reivindicar a herança do seu povo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Neemias 2:9-10. O diabo odeia ver restauração em qualquer área de nossas vidas ou na vida de outros. Outra vez, a guerra que ele faz contra nós é com maior frequência um sinal de que temos verdadeiramente abraçado a busca apaixonada de nossa terra prometida. Sou relembrado deste princípio ano após ano quando centenas de estudantes participam da Escola de Ministério Sobrenatural Betel. Reconheço um tema comum com a maioria de nossos alunos enquanto ouço suas histórias pessoais. A conversa se dá como algo assim: antes de vir para a escola, tudo em minha vida era ótimo. Tinha paz, minha conexão com Deus era boa e meus pensamentos não eram loucos. Mas, desde que comecei a escola, as coisas têm sido muito difíceis. Não tenho certeza do que estou fazendo de errado, mas sinto como se estivesse mais fraco do que jamais estive antes. O que a maioria dos estudantes falha em reconhecer é que a batalha que estão enfrentando não é um sinal de Deus de que eles escolheram o caminho errado, mas antes uma indicação de que começaram um processo de restauração dos muros e portas de suas vidas. Restauração estratégica. Quando Neemias chegou a Jerusalém, a primeira coisa que fez foi inspecionar os muros e avaliar os problemas. Da mesma maneira, a obra do Espírito Santo nos coloca em contato com nosso quebrantamento. Em nome da fé, contudo, muitos recusam encarar seus problemas de frente. Com frequência dizem aos outros que estão crendo em Deus por um milagre, portanto, focados na sua palavra e não nos seus problemas. Naturalmente, esta é uma estratégia espiritual legítima que trataremos mais adiante no livro. Porém, sempre que não pudermos olhar para os nossos desafios sem ficar desencorajados, estamos vivendo em negação, não por fé. Por exemplo, se você não faz um balanço no talão de cheques porque acredita que Deus cuida de suas finanças, irá provavelmente aprender este famoso adágio da maneira mais difícil: quando sua despesa ultrapassa sua renda, sua manutenção será a sua ruína. Negação é o fruto do medo, não a raiz da fé.
A fé verdadeira pode avaliar as circunstâncias sem ficar desanimada, porque ela vê o mundo através dos olhos de Deus. Nehemias era realista. Ele sabia que não poderia desenvolver uma estratégia de reconstrução dos muros e portas até que tivesse avaliado os estragos com precisão. Vejamos a maneira como Neemias conduziu sua avaliação. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte, e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei, e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Nehemias 2:11-16. Neemias partiu de noite e não declarou a ninguém o que Deus colocou em seu coração para fazer em Jerusalém. Esta é uma declaração profética acerca de como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos restaurar e aperfeiçoar. Descobri que é nas horas escuras, noite, de nossas vidas que o Senhor começa a levantar e brilhar seu holofote sobre nosso quebrantamento para nos fazer completos. Mas nestes tempos noturnos, quando Ele está fazendo a maior parte da obra em nossas vidas, muitas vezes estamos totalmente inconscientes disso, ou achamos que é o diabo. Precisamos discernir a diferença entre o holofote do Espírito Santo, que avalia os prejuízos feitos a nossos muros para nos reedificar, e as acusações dos espíritos malignos que apontam nossas fraquezas, mas não tem valor redentor algum. Observe o contraste entre a visão de Neemias da situação e a dos inimigos de Israel, que focavam nas fraquezas que percebiam. A perspectiva de Nehemias era esta. Então eu lhes disse: Bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: Levantemo-nos e edifiquemos. De maneira que deram início a esta boa obra. Neemias 2:17-18. ênfase acrescentada. Os inimigos de Israel viram isso. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4:1-3, ênfase acrescentada. Neemias, assim como o Espírito Santo em nossas vidas, tinha uma perspectiva honesta sobre a condição dos muros e portas. Ele não a açucarou nem minimizou, nem tentou fazer o povo se sentir culpado por sua condição. Pelo contrário, ele disse: Bem vedes vós a aflição em que estamos. Neemias declarou a verdade sobre o problema e então assumiu sua parte também. Da mesma maneira, quando o Espírito Santo confronta nosso quebrantamento, ele diz: Venham, vamos refletir juntos. Isaías 1:18 NVI. Em outras palavras, vamos entender isso juntos e consertá-lo. Contudo, até que assumamos nossa parte na situação, ele não pode nos ajudar a resolvê-la. Enquanto insistirmos que uma péssima situação não é culpa nossa ou culparmos outros por nossa confusão, nossos muros permanecem quebrados. Permaneceremos fariseus que cruzam a rua para evitar a dor, veja Lucas 10:29-32, ou críticos que se distanciam ao criticar alguém que está tentando nos ajudar. Somente quando assumimos a responsabilidade por um problema que começamos a ser parte da solução. Na história de Neemias, Sambalate e Tobias são como nosso arqui-inimigo o diabo e seus demônios. Eles não têm nenhum interesse em ver nossos muros restaurados. Somente querem nos relembrar nossas fraquezas, com a intenção de nos destruir. Se não podem encontrar um verdadeiro problema em nossas vidas, eles o inventarão.
O apóstolo João descreveu o diabo como o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. O diabo se profissionalizou em nos atacar. Ele é um destruidor de oportunidades iguais. Não se importa com nosso histórico. Ele emprega suas acusações contra nós, não importa quem somos. Especulações mentirosas. Voltemos a olhar de volta no tempo naquela última passagem novamente para ver o que mais podemos obter do diário de Neemias. Aqui os inimigos não estão empregando nenhuma tática sutil como a tentação, estão recorrendo a um ataque de acusação em cheio. Eles usam as mesmas 5 acusações que nosso inimigo mais comumente dirige a nós como crentes. 1. Que fazem estes fracos judeus? Em primeiro lugar, o diabo ataca nossa pessoa. 2. Permitir-se-lhes a isto. Depois o acusador questiona nossas intenções. 3. Sacrificarão? Então ele tenta nos fazer duvidar do nosso relacionamento com Deus. 4. Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O inimigo tenta nos convencer que não temos capacidade de realizar a missão. 5. Ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Finalmente ele ataca a qualidade do nosso trabalho. Os esquemas, ciladas e planos do inimigo não mudaram em milhares de anos. Você pensaria que por agora reconheceríamos seus estratagemas e evitaríamos suas conquistas. Contudo, fico espantado com a frequência que vejo pessoas baleadas na mesma cena de crime, com as mesmas especulações mentirosas que o diabo tem usado por gerações, embora a cena esteja claramente marcada com a fita de cuidado com centenas de escrituras. Aqui estão algumas chaves para vencer estes ataques comuns. Primeiro, é imprescindível que nunca falemos do diabo sem que nosso advogado esteja presente. Jesus é o nosso advogado, veja em João 2:1, e não devemos de maneira alguma negociar com um terrorista. Sempre devemos deixar o Senhor tomar nossa causa. Observe como o Senhor lidou com Satanás quando ele trouxe acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Tenho certeza que Josué estava experimentando um destes tempos difíceis em sua vida em que o diabo estava lhe relembrando dia e noite seus fracassos, defeitos e pecados. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: Vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Zacharias 3:1-4. A obra do Senhor em nossas vidas é uma repreensão aberta aos poderes das trevas. Quando príncipes malignos mexem conosco, eles trespassam para território perigoso. Somos justificados pelas obras de Deus e não por nossas próprias, e a verdade da sua graça inválida os fatos e falácias do diabo. Jesus convida para que acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16. Quando espíritos terroristas estão nos perseguindo, podemos correr para o palácio, pular no trono e sentar com Cristo. Na verdade, se as coisas ficarem ruins demais, podemos nos fingir de mortos e esconder em Cristo. Veja Colossenses 3:3. Quando minha alma está sitiada, muitas vezes tenho essa visão de me sentar neste enorme trono com Jesus. A cadeira é tão alta que ele tem que me ajudar para me colocar no seu colo. Com minhas pernas balançando alguns metros do chão, sussurro em seu ouvido, compartilhando com ele que alguém está me perseguindo e não me deixará em paz. O inimigo parece aterrorizado quando espia pela janela do palácio e me vê sussurrando com o Senhor. De repente ele foge do local quando o Senhor dá ordens para puni-lo por me atormentar. Guerra, um assunto familiar. Voltemos para a história de Neemias. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: Eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos.
Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Nehemias 4:12-14. Gosto muito do fato de Neemias ter feito da guerra um assunto familiar, posicionando parentes nos lugares expostos dos muros. Esta história me faz lembrar uma situação que enfrentamos com nosso filho mais novo, Jason. Quando ele estava com 15 anos, ele se achou em uma guerra terrível com a pornografia. Alguns meses em sua luta, ele contou a Kate e a mim sobre sua escravidão e sua luta sem sucesso para se libertar. Aconselhamos a ele para contar ao resto da família e nos deixar proteger os lugares derrubados nos muros da sua vida até que ele fortificasse seu coração de novo. Ele concordou que nos ajuntássemos a ele na batalha. A luta durou quase 9 meses. Jason escorregou várias vezes de volta na fossa pornô. Todos nós oramos por ele diariamente e relembramos com frequência quem ele fora chamado para ser. Nós o responsabilizamos por seus pensamentos, atitudes e comportamento de forma regular e ficamos próximos dele durante os dias mais difíceis. A guerra intensa finalmente se foi e celebramos juntos. Nunca o condenamos ou acusamos. Apenas continuamos dizendo-lhe que ele era maravilhoso demais para agir assim. Ele foi chamado para ser um homem nobre e não um vagabundo que sexualiza as filhas de Deus. Jason está com 31 anos enquanto escrevo este livro e nunca mais caiu na pornografia. Outro dia ouvi dizer: com frequência me encontrava em circunstâncias que eram grandes demais para mim. Mas nunca enfrentei nada na vida que fosse grande demais para minha família. Neemias exortou aos judeus a lutarem por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres. É importante que entendamos que nossas vitórias pessoais têm ramificações coletivas. Ninguém nunca fracassa sozinho. Quando ganhamos liberdade em nossas próprias vidas, somos fortalecidos a dá-la a outros como herança. Medo, Arsenal Nuclear dos Poderes Demoniacos. Neemias descobriu que o medo era o principal detrator da obra de Deus sendo realizada na vida do povo. Medo é fé no Deus errado. Quando colocamos nossa fé em Jesus, experimentamos o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22-23. Mas quando ouvimos o espírito errado, produtos envenenados começam a crescer no espinheiro da ansiedade, colhendo uma safra de destruição. O medo é o pecado mais aceito socialmente na igreja. O medo é um assassino em série, o principal suspeito na morte de mais pessoas no planeta do que todas as outras doenças juntas. O medo de qualquer forma tem sido associado a doenças do coração, câncer, doenças autoimunes, doenças mentais e muitas outras doenças. O medo é o tapete de entrada para a atividade demoníaca em nossas vidas. O profeta Isaías escreveu: a opressão estará longe de ti, já não temerás. Isaías 54:14. Quando rejeitamos o medo, vivemos em paz. Todavia, se permitirmos o medo mover-se lentamente em nossas vidas, logo nos encontraremos oprimidos, atormentados e torturados. É importante entendermos a maneira crítica como Deus vê o medo. Por exemplo, o rei Davi cometeu adultério com Batseba e matou seu marido Urias. Contudo, Deus não removeu dele o reino. Veja 2 Samuel 11, 1-27. Por outro lado, porque Saul temeu o povo a quem Deus o chamou para liderar, ele desobedeceu ao Senhor, e o Senhor rasgou seu reinado e o deu a Davi. Veja Samuel 15, 24-26. Certamente adultério e assassinato são males terríveis que se qualificam como males sociais. Não estou descartando isso, estou simplesmente tentando enfatizar como a natureza destrutiva do medo com frequência passa despercebida pela sociedade, embora o tempo todo esteja silenciosamente roubando nosso destino, matando nossos corpos e destruindo nossas cidades. A cura de Neemias para a ansiedade de seu povo era simplesmente lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Neemias 4:14. O medo desmembra e desfigura nossa perspectiva de Deus, fazendo parecer um refém impotente controlado pelas nossas circunstâncias. Mas, quando relembramos do Senhor e recontamos suas obras, começamos a reformar nossa visão de sua grandeza em nossos corações. Ao meditarmos na sua grandeza,
a confiança começa a brotar no solo de nossa fé e logo a fantasia do medo é desmascarada, açoitada e afugentada. A arma da importância. O incrível sucesso de Neemias dependia do seu aprendizado em dominar o medo e recusar abandonar seu destino. Ele e os israelitas perseveraram e, embora literalmente tivessem que construir com uma ferramenta em uma mão e a arma na outra, eles conseguiram terminar seu projeto em menos de 2 meses. Este projeto era tão ameaçador que os seus inimigos tentaram implacavelmente pará-lo até o minuto final. Quando Sambalate e seu bando maligno viram que não podiam parar o povo, decidiram destruir Neemias pessoalmente tentando distraí-lo. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Nehemiah 6:1-4. Sambalate convidou Neemias para encontrá-lo na planície de Ono. Ono significa força. É a fortaleza de destruição para nós. Se você descer a esse tipo de planície, descobrirá por que eles a chamaram Ono. Trocadilho com o anão. Quando estamos debaixo de ataque, devemos permanecer em terreno alto. Nunca vamos querer lutar com nosso inimigo no lugar da sua força, onde ele tem a vantagem estratégica para armar uma emboscada contra nós. A única exceção a esta regra de batalha é quando o Espírito Santo nos conduz ao deserto. Então, ele nos protegerá. Contudo, não queremos ser uma daquelas ovelhas que se dispersa e fica sozinha, rodeada pelos lobos. Neemias permaneceu fora do vale de Ono, relembrando a si mesmo que foi chamado para a grandeza. Ele relembrou a seus acusadores a mesma coisa com esta ousada declaração: estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer. Somos todos chamados para a grandeza, mas grandeza de uma maneira específica para uma tarefa específica. Todos nós temos áreas em nossas vidas em que nos destacamos e outras onde somos vulneráveis. O apóstolo Paulo disse: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Paulo não está dizendo que devemos nos sentir mal acerca de nós mesmos. Ele está nos ensinando a entender a medida ou metron da nossa fé. A palavra grega metron significa nosso lugar de influência ou esfera de autoridade. Podemos sempre dizer o tamanho do nosso metron pela fé ou confiança que temos em nossa capacidade de completar uma missão ou cumprir uma tarefa. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas circunstâncias ou situações, isto pode ser um sinal de que estamos andando fora do nosso metron, expondo as áreas baixas de nossos muros. Tenho visto muitas pessoas tentarem assumir o metron de outros, e isso somente as levam a se afogarem nos mares tempestuosos de insegurança e desânimo. Quando permanecemos dentro do nosso metron, temos fé para o nosso chamado que se manifesta na confiança em nossa capacidade dada por Deus para cumprir nossa missão. Quer estejamos limpando banheiros ou liderando um país, nunca devemos perder de vista o fato de que sempre que estamos fazendo algo para Deus, estamos fazendo uma grande obra que faz nossa vida valer a pena. Este sentido de importância é uma arma de guerra poderosa contra as hostes do inferno. A importância é um terreno de força invisível que protege nossa confiança em Deus. É um escudo de fé para nossas almas. Quando esquecemos que o que estamos fazendo com nossas vidas importa para Deus, deixamos os portões do nosso coração sem proteção, acessíveis à influência do inimigo. Lembre-se de quem você é. Neemias era mestre em discernir as tramas do inimigo e em saber como desativá-las. Na rodada final da premiada luta de Neemias com o inimigo, Neemias desvia os golpes mentirosos do inimigo e dá o nocaute quando se lembra de quem ele é no Senhor. Certo dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado. Disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. De noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviará, mas que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado.
Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivessem de que me infamar, e assim me vituperassem. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que têm procurado intimidar-me. Assim, acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Neemias 6, 10, 16. ênfase acrescentada. A prepotência não resistirá aos ataques do inimigo. Na verdade, o orgulho precede a queda. Mas a verdadeira confiança na obra de Deus em nossas vidas nos protegerá das setas inflamadas do medo, terror e tormento. O objetivo de todos os ataques do inimigo é assustar-nos e tirar-nos do nosso destino divino. Muitas pessoas se escondem no templo formando alianças com espíritos religiosos, esperando ser protegidas. Os espíritos religiosos inspiram as pessoas a manterem regras, fórmulas e leis para protegê-las das investidas dos instrumentos demoníacos. Contudo, isso é como pedir à máfia para guardar seus negócios. Logo você se achará fazendo alianças com o destruidor e se tornará sua próxima vítima. Naturalmente que a disciplina é algo bom se for inspirada pelo Espírito Santo e fluir da intimidade com ele. Porém, disciplina inspirada por espíritos religiosos te conduzirá a colocar sua confiança em suas próprias forças em lugar da dele. Tais disciplinas são impotentes contra o inimigo, pois são patrocinadas pelos espíritos malignos e somente conduzirão à opressão em nossas vidas. É importante notar que foi somente após Neemias se assegurar da sua identidade e recusar a se esconder por trás de formas religiosas, o templo, que teve discernimento para reconhecer que Deus não tinha inspirado as declarações negativas feitas contra ele. O medo obscurece nossas convicções e distorce nosso discernimento. Quando enchemos nossa mente com predições negativas ou permitimos que nossos pensamentos nos manipulem para pensar acerca de todos os possíveis resultados negativos de nossa missão, convidamos o medo para paralisar nosso progresso. Também pecamos contra Deus ao não avançar para cumprir nosso chamado e realizar nossa missão. Porém, quando ultrapassamos a intimidação dos espíritos demoníacos e nos comprometemos de forma mais resoluta a terminar nossas tarefas divinas, atormentamos os atormentadores e eles perdem a confiança. Vivamos para destruir as obras do diabo e dar a ele e seus bandidos um ataque de nervos. No próximo capítulo olharemos a guerra através da noite escura da alma e veremos se podemos obter mais insights sobre este reino poderoso, contudo invisível.